Olá, pessoal. Estávamos aqui por começar a falar no bloco anterior sobre direito penal do inimigo, não é mesmo? Aqui nós vamos para a nossa aula número 4, aqui no SESC, Criminologia. Sou o professor Rodrigo Muradi. Estamos evoluindo aí para o estudo do direito penal máximo, a máxima desse direito penal máximo, que é o direito penal do inimigo, nos movimentos de política criminal. Tá legal? Chegamos a falar de alguns deles. Eu falei do abolicionismo, falei de punitivismo. Nós vamos falar um pouco do movimento da lei e da ordem, tá? E vamos definitivamente estabelecer os detalhes do direito penal mínimo. Bom, pois bem, voltemos à minha explicação aqui. Eu estava falando para vocês que o direito penal máximo teve o seu ápice de desenvolvimento até um tanto quanto perigoso e que praticamente faz com que renasça aquela ideologia nazi-fascista que demoveu o mundo de suas atividades normais para lutar em uma segunda grande guerra. Pois é, o direito penal do inimigo foi desenvolvido pelo professor Gunther Jacobs. E quais foram as ideias do Gunther Jacobs? Olha só, falamos de direito penal máximo, falamos de punitivismo, de lei e ordem. O que vem a ser esse direito penal do inimigo? O desenvolvimento dele se deu de uma forma muito curiosa. Olha só. Também com base na evolução das espécies, se deu os estudos sobre os sistemas ecológicos biológicos. E através dos estudos de dois chilenos, um deles é o Francisco Maturana, Lu, uh, uh, Niklas Luhmann, com base nesses estudos do Francisco Maturana sobre como funciona um ecossistema, um bioma, ele trouxe essas ideias para a sociedade. E ele desenvolveu uma teoria muito interessante de que a sociedade também funciona como um sistema, equivalente a um sistema biológico. E de forma que cada indivíduo na sociedade exerce um papel. Ou esse papel é exercido por iniciativa do próprio indivíduo, ou esse papel lhe é cobrado de alguma forma, ou esse indivíduo, por uma necessidade do próprio sistema, acaba introjetando, absorvendo a necessidade de exercício desse papel social. Então, por exemplo, não é à toa que alguém é padeiro, que alguém é costureiro, que alguém é vendedor de carros, que alguém é policial, que alguém é advogado, que alguém é médico, que alguém é dentista. São escolhas que são realizadas pelos próprios indivíduos, ou são por eles absorvidas, ou são apostas, impostas pela sociedade. Quando as pessoas fazem esse pacto social, exercem esses papéis na sociedade, e há uma violação dos deveres de observância de regras de convivência, surge aí um problema. Esse indivíduo que se contrapôs ao modelo padrão, ele deve ser tratado como uma pessoa desviante, uma pessoa, assim, portanto, imputável por um delito, ou, em razão da gravidade que o delito denota, ele deve ser tratado como inimigo. O que eu estou querendo dizer aqui? Com a teoria do pacto social, desenvolvido por Jean-Jacques Rousseau e protagonizada por outros vários estudantes das ciências filosóficas, das teorias do Estado, nós temos que o corpo social ele é composto de vários indivíduos, né? A sociedade é uma sociedade humana, a sociedade como nós conhecemos. Mas existem indivíduos
que, pelo seu comportamento, se contrapõe de tal forma a todos os dogmas sociais elencados, a todo aquele valor social traduzido em normas, ele se comporta de forma diametralmente oposta, não respeita essas normas, e qualquer atitude que o Estado tenha para com ele pode ser tratada por ele como uma ação de totalmente estranha aos seus próprios valores e de forma com que ele tem mecanismo suficiente para se contrapor ao estabelecimento da vontade soberana do Estado. O que eu estou querendo dizer? Imagine Fernandinho Beiramar. Será se o Fernandinho Beiramar liga para aquilo que o Estado o sentenciou? Será se o Fernandinho Beiramar ele pensa nos reflexos nefastos que a sua organização criminosa causou na sociedade? O que o Jacobs quer dizer é o seguinte: existem pessoas que devem ser tratados como inimigos. Inimigos desse apanhado, desse emaranhado de valores que são traduzidos em normas de convivência. E esses indivíduos que são inimigos do Estado, eles podem receber uma pena de morte. O direito penal do inimigo é um movimento de política criminal que visa tolher esses inimigos de todos os direitos que os demais membros do corpo social possuem. Os direitos relacionados ao processo e devido processo legal, os direitos relacionados às garantias processuais penais, os direitos relacionados aos limites das penas, as penas proibidas, até porque, se ele é um inimigo, e como a pena de morte é permitida aqui no Brasil nos casos de guerra declarada, nos termos da Constituição da República, esse indivíduo, ele não precisa ser julgado conforme as nossas leis. Ele pode ser julgado ao arrepio de todas as nossas leis, porque ele é um inimigo do Estado. E ao inimigo, em um campo de batalha, eu tenho um objetivo: a sua eliminação. O direito penal do inimigo tem esse embasamento em Niklas Luhmann, na teoria dos sistemas sociais, na ideia de que existem inimigos de sistemas sociais, assim como há inimigos de um sistema biológico, de um bioma. E esses inimigos devem ser eliminados para que a sociedade sobreviva. O direito penal do inimigo, portanto, é a mais alta manifestação dos efeitos deletérios do próprio direito penal. É a desconsideração de princípios basilares, fundamentais, humanitários, que todos nós carregamos conosco, simplesmente ao existirmos. Então, no direito penal do inimigo, quando nós falamos em seu efeito devastador sobre tudo aquilo que conquistamos, desde os primórdios até hoje, é um retorno àquilo que foi praticado na Alemanha nazista. E o que foi praticado lá? Toda a atividade do Partido Nacional Socialista teve um embasamento teórico. O embasamento teórico e jurídico foi buscado através das ideias de Carl Schmitt, que sobre a autoridade do Estado não deve sobressair nada. O Estado é soberano em tudo, inclusive aos direitos individuais. Essa foi a ideia fundamental. Isso houve na Itália, quando Mussolini deflagrou anos antes o seu fascismo. Mas na Alemanha, Carl Schmitt idealizou isso muito bem com sua teoria do Estado. Com base nisso, Hitler, ao tomar o parlamento com a sua maioria, inclusive a exercer sobre o povo alemão um poder praticamente que hipnótico, ele conseguiu fazer com que fossem estabelecidos novos rumos para o direito penal nazista. O que ele fez? Hitler não precisou alterar muita coisa. Lembrem-se que durante a Alemanha nazista, a Constituição era a mesma daquela da República de Weimar, criada com o fim da Primeira Guerra Mundial. A Constituição era aquela mesma vigente. O que Hitler fez?
modificações pontuais na Constituição, e uma das primeiras modificações da Constituição foi a devastação do princípio da legalidade, da anterioridade penal, onde, que nós sabemos, assim como na nossa Constituição está previsto, que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Lá, ele conseguiu não só devassar esse dispositivo, como estabelecer em uma lei que considera-se crime tudo aquilo que a sã consciência do povo alemão disser que o seja. E, evidentemente, a sã consciência do povo alemão pertencia a uma única pessoa, ou a um grupo, que era o Hitler e seus seguidores, seus principais representantes, seus principais líderes, aquelas pessoas de seu círculo de confiança. Pois é, daí ele criou um ambiente propício para que um professor muito renomado, que era discípulo de Welzel, desenvolvesse um programa chamado Programa dos Estranhos à Comunidade Nazista. E quem eram os estranhos à comunidade nazista? Todos aqueles que, de alguma forma, eram odiados segundo as diretrizes de superioridade racial estabelecidas na Alemanha. Todos aqueles que eram diferentes dos arianos. Então ele contratou o professor Edmund Messiger. O professor Edmund Messiger, que era um professor renomado, um doutor em filosofia e em direito penal, para elaborar esse programa. E esse programa, inclusive, há um livro que o Francisco Munhoz Conde, através de suas pesquisas, conseguiu estabelecer esse link entre a participação efetiva do professor Edmund Messiger e seu contributo, sua participação efetiva no regime do nacionalsocialismo. Esse livro é chamado Edmund Messiger e o Direito Penal de Seu Tempo. Tá? Vocês podem encontrar aí, tá disposto na internet, em PDF. Tá, pois bem, o que quis fazer Edmund Messiger a pedido de Hitler? Edmund Messiger, ele estabeleceu o programa Estranhos à Comunidade de forma que ele criou mecanismos no direito aonde foi eliminado dispositivos que dessem qualquer tipo de garantia a esses estranhos à comunidade. E o projeto Estranhos à Comunidade, ele tinha os seguintes objetivos. Ele selecionava quem seriam os estranhos à comunidade. Ele isolava os estranhos à comunidade em guetos. Ele determinava, após o isolamento, a segregação, o envio desses indivíduos a campos de trabalhos forçados. Eles esse programa extraía dos indivíduos a força de trabalho até o ponto em que o indivíduo não tivesse força mais nenhuma, utilidade nenhuma. E aí ele enviava esse indivíduo a um outro campo de concentração, que seria um campo de extermínio, onde nós conhecemos as histórias de Auschwitz, que foi um dos maiores campos de extermínio criado pelo regime nacional socialista e que aplicou a pena de morte através dos mecanismos mais horríveis, como, por exemplo, as nefastas câmeras de gás, que eram as câmaras onde o gás Zyklon B era difundido até que todos morressem intoxicados. Pois bem, e de lá, todos esses corpos eram levados aos fornos crematórios. Bom, feitas essas considerações, nós falamos sobre o direito penal do inimigo. Eu disse para vocês que o direito penal do inimigo, ele prega uma antecipação da aplicação da punição, uma desconsideração de direitos humanos fundamentais, a desconsideração de princípios limitadores do direito penal. Pelo contrário, ele estabelece princípios ilimitadores do exercício do direito penal. E daí, pessoal, a gente volta aqui para o estudo do direito penal mínimo. E o que eu tenho para falar para vocês? Em contraposição a tudo isso, a essa história horrorosa que eu passei para vocês sobre direito penal do inimigo, sobre Gunther Jacobs, eu trouxe para vocês aqui a proposta, que é o estabelecimento de um direito penal mínimo, um direito penal equilibrado entre o abolicionismo e o punitivismo.
O ideólogo desse direito penal mínimo foi Alessandro Barata. Alessandro Barata, um criminólogo falecido italiano, que escreveu uma obra fantástica chamada Princípios do Direito Penal Mínimo e outra chamada Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal. Pois é, o Alessandro Barata diz que o direito penal ele não pode ser abolido, mas também ele não pode ser utilizado como a última rácio, ou sequer pode ser utilizado como um instrumento de aniquilação dos indivíduos, como é proposto pelo direito penal do inimigo. Ao revés, ele deve ser utilizado com uma certa fluidez e um certo limite, e esse limite a justificar com que ele seja o ramo do direito que chega no problema em último lugar, ou seja, ele é extremamente subsidiário, a sua intervenção deve ser mínima para a solução dos problemas, o exercício desse direito penal sobre a resolução dos problemas sociais, ele deve ser contido pelo princípio da ofensividade, onde só aquilo que realmente ofende o bem jurídico é que deve ser objeto da tutela penal, e esse grau de ofensividade é dosado pela insignificância, o que é insignificante não serve ao direito penal. A sociedade não pode estar adequada ao comportamento, ou seja, um comportamento, embora previsto em lei, mas que a sociedade está adequada a conviver harmoniosamente com ele, não pode esse comportamento ser objeto do direito penal. Então, através desses princípios fundamentais, intervenção mínima, subsidiariedade, fragmentariedade, pois o direito penal não deve cuidar de todo tipo de molestamento do bem jurídico, o direito penal deve cuidar de fragmentos importantes desse bem jurídico, de fragmentos de tipos específicos de ofensas a esse bem jurídico. Através da intervenção mínima, através da insignificância, através da subsidiariedade do direito penal, através do seu caráter fragmentário, através da necessidade de ser ofensivo o comportamento ao bem jurídico e através da adequação social, da inexistência de adequação social, é que nós chamamos o direito penal por ser ele o portador da sanção mais severa para cuidar do problema. O direito penal é o soldado mais forte, é aquela arma surpresa que o Estado possui. É aquela arma mais forte que vai incidir de forma definitiva a resolver o problema social. E por isso ele deve ser a última rácio, o último substrato, o último elemento, o último soldado a comparecer na batalha. Só depois que todos os outros ramos do direito não conseguirem dar conta de solucionar o problema, é chamado o direito penal. Pois é, nós já falamos aqui do direito penal do inimigo, né? Eu trouxe para vocês essas questões. E agora o que vem a ser o garantismo penal, né? Nós falamos sobre direito penal mínimo, eu trouxe para vocês muitas questões relacionadas a esse direito penal mínimo, e eu falei para vocês que o direito penal do inimigo, ele aniquila várias garantias estabelecidas para os seres humanos, em nome de uma defesa social ou de interesses nefastos, como foi utilizado pela Alemanha nazi-fascista, o nacionalsocialismo alemão na Segunda Guerra Mundial. E temos aqui o denominado garantismo penal. Senhores, o primeiro ideólogo do garantismo penal, ao contrário do que vocês estão pensando, não foi o Ferraioli. Luigi Ferraioli é um filósofo fantástico que, na sua obra Direito e Razão, ele estabeleceu definitivamente a necessidade de que o direito seja um instrumento garantidor. A razão do direito é a garantia. A razão do direito é a garantia. Mas o primeiro grande garantista foi Beccaria. O Marquês de Bonessana, o Marquês de Beccaria, o grande idealizador dessa corrente ideológica, que procurou, na sua obra Dos Delitos e das Penas, restringir o poder do Estado, dizer que os abusos do poder punitivo devem ser contidos pelo direito penal. Foi Beccaria, um exemplo de iluminista, de pensador iluminista, que
trouxe para nós a concepção de que o direito penal deve ser um instrumento colocado ao cidadão para se contrapor às eventuais arbitrariedades praticadas pelo Estado. Essa é a leitura que Beccaria diz. O direito penal deve ser utilizado como um limitador do poder punitivo. E daí ser ele um grande garantista, não é mesmo? Pois bem, logo temos, seguindo Beccaria, o Francisco Carrara. E Carrara, como ascendeu no ambiente jurídico como o excelente penalista, criminalista italiano, surge com a ideia de garantismo penal a partir das ideias de Beccaria, já nos seus projetos e seus escritos na Itália. E daí até o surgimento, em 1989, da obra de Luigi Ferraioli, que é um verdadeiro manual de limites do poder punitivo e o estabelecimento de um garantismo penal. O principal estudo, o mote de estudo desse garantismo penal é a proteção aos direitos subjetivos individuais, a proteção esta advinda das chamadas garantias, ou instrumentos jurídicos que possibilitam a defesa dos direitos e prerrogativas do homem. Cuidado! Luigi Ferraioli, ele estabelece os axiomas do garantismo, axiomas esses relacionados muitas das vezes à lei, a forma como a lei é aplicada, ao processo, às partes e aos atores processuais. Os axiomas principais, como, por exemplo, nulla pene sine crimine, que chama Ferraioli de princípio da consequência da pena em relação ao delito. O axioma nullum crime sine lege, que traduz no princípio da legalidade. O axioma nulla lex penale sine necessitate, que é o princípio da necessidade ou economia no direito penal, que traduz aqui na intervenção mínima, né? Olha que interrelação interessante. O axioma nulla necessitate sine injuria, que é o princípio da ofensividade ao bem jurídico. O axioma nulla injuris sine actione, nulla injuria sine actione, é o princípio da materialidade, da exteriorização da ação, da alteridade. Nós temos também nulla culpa sine judicio, que é o princípio da jurisdicionalidade. Nulla actio sine culpa, princípio da culpabilidade. Nulla judicio sine accusatione, que é o princípio acusatório. O acusador deve ser oficial, ele deve ser previamente investido disso. Nulla accusatione sine provazione, princípio do ônus da prova ou de sua verificação. E aqui, dentre tantos, o último para nós falarmos na nossa aula seria um nullo probazione, nullo probatio sine defensione, que é o princípio da defesa, que é um princípio primordial do direito penal, do processo penal. Pois bem, é um desafio resgatar aqui da memória todos esses axiomas, mas eu digo para vocês que, dentre outros muitos desenvolvidos ao longo da obra Direito e Razão, esses são os axiomas principais e que traduzem a preocupação de Ferraioli com a legitimidade do sistema penal, a legitimidade do processo penal, o estabelecimento de garantias constitucionais para o cidadão, de forma a traduzir o direito penal e o processo penal em mecanismos de utilização do cidadão como limitadores de eventuais arbitrariedades praticadas pelo exercício do poder punitivo. Tá bom? O garantismo penal não se relaciona com o direito penal mínimo diretamente. Eles podem traduzir em uma conjugação que esse garantismo penal dito aqui integral, tá legal? Como alguns processualistas, até um procurador da República no Brasil chama de garantismo penal integral em seus estudos. Esse garantismo penal do Ferraioli, muitas das vezes, ele tem interconexões com princípios do direito penal mínimo, mas são situações bem diferentes. Os princípios do direito penal mínimo
reconhecem o direito de punir do Estado, mas não falam em devidamente nas garantias que o processo deve ter. O direito penal mínimo diz como o direito penal deve ser utilizado. O garantismo penal diz como o indivíduo deve ser protegido do direito penal. Então, viram essa diferença? Pois bem, vamos falar em teorias da pena. Vamos falar aqui em prevenção. Nós temos aí as funções da pena. Por que vamos estudar a pena? Porque ela tem uma relação íntima com o estudo da criminologia. Nós temos a teoria da prevenção, que a pena deve ser um mecanismo um mecanismo utilizado para prevenir a sociedade, para prevenir o indivíduo. E essa prevenção, esse exercício preventivo que a pena exerce no âmbito social, de garantia da sociedade quanto aos males do delito, ou uma garantia de blindagem da sociedade quanto ao cometimento do delito, inibindo os indivíduos de cometerem desvios tais que se assemelham a condutas criminosas, é traduzida em duas funções de prevenção. A denominada prevenção geral, que pode ser positiva ou negativa. Essa prevenção geral é difundida para a sociedade. Ela é delineada para a sociedade. Os maiores defensores dessa função de prevenção geral são Klaus Hoxin, Gunther Jacobs e Hans Welzel. Eles pensam na sua ideia de prevenção geral positiva, que como uma forma de prevenir positivamente a sociedade, a pena deve ser uma forma de restaurar a vigência do direito. E daí se destaca muito o pensamento de Gunther Jacobs. Já naquela teoria dos sistemas, do Francisco Maturana, que Niklas Luhmann trouxe para as ciências sociais, e o Gunther Jacobs trouxe para o direito penal, diz Jacobs que, na sua teoria da imputação objetiva do resultado, né, onde ele também delineia essas ideias de funções do direito penal, que para Jacobs a função do direito penal é garantir a vigência, a forma, a coerção da norma como garantia da sociedade, e esse denominado funcionalismo do Jacobs é chamado de funcionalismo radical. E, ao revés, temos Klaus Hoxin dizendo que a função do direito penal é a prevenção, é a proteção dos bens jurídicos, a prevenção ao cometimento de delitos e a proteção dos bens jurídicos. Para Jacobs, a função do direito penal é não só diretamente garantir o bem jurídico, é muito mais que isso, é garantir que aquela norma que foi violada está em vigor e gerar ou reforçar nos membros da sociedade as expectativas de que a norma está vigente, o Estado tomou conta e aplicou uma sanção ao seu desviante. Para Jacobs, o direito penal, aqui na sua função, no seu funcionalismo radical ou sistêmico, é como se fosse um sinal, um semáforo, onde ao aplicar a luz vermelha, e alguém violar essa luz vermelha, o direito penal agirá aplicando uma multa. E daí o trabalho de Jacobs vai muito mais além disso, porque no seu funcionalismo radical ou sistêmico, ele diz que qualquer tipo de desvio atenta contra essa hegemonia desse pacto social, e esse desvio deve ser sancionado a ferro e fogo. Não existe para Jacobs princípio da insignificância ou princípio da desnecessidade da pena. Para Jacobs, se há um desvio que viola uma norma penal, esse desvio deve ser punido, porque com a punição há um reforço da legitimação dessa norma e há, assim, um reflexo de positivação na legitimação daquele pacto social. É mais ou menos isso. Isso vocês vão ver mais detidamente com seus professores de direito penal. Tá legal? Mas a função da pena na sua prevenção geral positiva, seria essa, de restaurar a vigência do direito. E, ao revés, na prevenção geral negativa, criar uma intimidação nos indivíduos. Olha, se eu cometer um homicídio,
simples, eu tenho uma pena de 6 a 20 anos. Pois bem, não é bem isso que nós vemos como surgindo o efeito. Ninguém pensa na pena para cometer o delito. Também existe as tutelas de prevenção especial. A tutela da prevenção especial pode ser também positiva e negativa. A teoria, a tutela da pena como um exercício de prevenção especial diz respeito à pessoa do desviante, à pessoa do criminoso, por assim dizer. E pode ser positiva no sentido de segregar esse indivíduo de forma a ressocializá-lo, por isso age nele, por isso é positiva, e exerce uma prevenção especial no indivíduo negativa, porque ao segregá-lo da sociedade, eu neutralizo a possibilidade de reincidência. Pois bem, os grandes defensores dessa teoria da prevenção geral Jeremy Bentham, Cesare Beccaria, Schopenhauer e Paul Anselm von Feuerbach. Feuerbach, ele desenvolveu essa teoria da coação psicológica como uma fundamentação da prevenção geral negativa, esse fator inibitório, onde a ameaça da pena seria um fator de prevenção do crime, de intimidação e medo. A foto que nós temos aqui é do Schopenhauer, não é do Feuerbach. Mas as críticas que nós temos à prevenção geral são de ordem psicológica, porque nós sabemos que não há esse fator intimidatório. Existem delinquentes profissionais, delinquentes impulsivos, desviantes impulsivos. E uma crítica do Klaus Fuchs interessante aqui, né? Que ele que foi um dos idealizadores, depois ele participou dessa idealização, mas ele criticou ela ao final. Que o problema dessa prevenção geral é que para cada novo delito é uma manifestação concreta, é uma prova contra a eficácia dessa prevenção geral. A cada novo delito que é praticado, essa prevenção geral negativa, esse fator inibitório que a lei penal geraria na sociedade, cai por terra, não é mesmo? E o criminoso, ele calcula a vantagem de praticar a sua conduta, ele imagina-se impune, ele imagina nas várias possibilidades de não ser descoberto. E uma grande crítica é que ninguém conhece todas as leis. Hoje no Brasil nós temos aproximadamente 1.700 tipos penais em vigor, e se vocês pararem agora por 1 minuto e tentar lembrar de pelo menos 50, eu duvido que vocês vão conseguir lembrar. É muito delito. Nem nós que trabalhamos com direito penal todo dia temos essa capacidade de desenvolvimento. Já essa prevenção especial, né, que diz respeito à atuação sob o indivíduo desviante ou criminoso, foi criada, foi desenvolvida por Franz von Liszt no seu programa de Marburgo, que era um programa de legislação criminal. Von Liszt, ele diz que a prevenção especial tem a mesma função preventiva, mas se volta à pessoa do delinquente, como eu disse a vocês, não aos demais membros da sociedade. Há uma necessidade de ressocialização através da utilização da negação do direito, que é a pena, e a necessidade de se exercer uma defesa social, segregando esse indivíduo e de forma a neutralizar a sua atuação. Ressocialização, correção e neutralização são os dogmas dessa teoria. Nós temos aí uma outra teoria da pena, que é uma teoria relativa ou preventiva, mais moderna, que pensa a pena como um mecanismo de prevenção e não como uma mera retribuição. Sêneca já dizia que nenhuma pessoa responsável castiga pelo pecado cometido, mas sim para que não volte a pecar. A pena teria a função de evitar a reincidência, e nós sabemos que essa teoria relativa ou preventiva da pena não cumpre esse papel, não é mesmo? Gente, na próxima aula nós vamos ter que retomar o ponto. Eu me alonguei demais aqui, o que era para ser aula 3 acabou se tornando aula 4 também, e vamos seguindo, vamos junto, vamos nessa. Obrigado e até a próxima.